Glória a Deus. Está todo mundo bem? Todo mundo confortável no amor de Deus? Sim ou não? Rompendo em fé. A fé e o perdão é a respiração do crente. O crente que não perdoa, o crente que não tem fé, ele sufoca. Ele sufoca porque ele perde a maior ferramenta de relacionamento com Deus, que é o perdão e a fé. Então o crente precisa aprender a perdoar, precisa aprender a ter fé. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença e nós estamos Te convidando agora, Espírito Santo de Deus. Nós já sabemos que o Senhor está neste lugar. Nós já sabemos que o Senhor se move entre nós. E agora nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor continue conduzindo cada momento deste culto. Cada palavra ministrada, Senhor, que saia do Teu altar, que venha, Senhor, e que inunde a Tua igreja, e que transforme cada vida, que transforme cada pensamento, que mude cada atitude, que traga cura para aquele que está doente, que traga libertação para aquele que está cativo, e que traga coragem para aquele que não está conseguindo caminhar. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar nossa dependência de Ti, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti nós não somos nada, mas em Ti nós somos mais que vencedores, em Ti nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Senhor, nós em Ti, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos raça eleita, chamados para manifestar a Tua presença. Então, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesta noite, para que a gente possa entender a Tua palavra, para que a gente possa receber. Leva as nossas mentes agora, Senhor, cativas ao trono da Tua graça. Que nada venha roubar o nosso culto, que nada venha desviar o nosso foco, mas que a gente possa estar com o nosso coração aberto, como terra fértil, porque a boa semente, que é a Tua palavra, será lançada neste lugar essa noite. E ela vai produzir 30, 60, 100% em nome de Jesus sobre a tua casa. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouco essa noite de batalha espiritual, de guerra, de luta. Todos nós passamos por luta, sim. Quem passa por luta aqui, se você estiver confortável, pode falar assim: eu passo por luta. Nós passamos por luta, e muitas vezes nós passamos por batalhas terríveis, e nós muitas vezes saímos flagelados, destruídos, machucados das batalhas, quando a palavra de Deus diz que depois de eu ter passado por tudo, eu permaneço inabalável. Mas o que está acontecendo então, Senhor? Será que eu estou lutando com as armas erradas? Será que eu estou tomando um posicionamento onde eu ainda estou sofrendo investidas do maligno? Então essa noite, a palavra de Deus vai nos levar para um lugar onde nós vamos aprender a guerrear, a lutar, a vencer batalhas, e depois de ter passado por tudo, permanecer inabalável, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, igreja, sobre a vida de quem está em casa, que depois de você ter passado por tudo, você vai permanecer inabalável. Se você crê nisso, diga amém. É inabalável. Jesus não te chamou para ficar apanhando do inimigo. Jesus não te resgatou para ficar apanhando de você mesmo. Então nós precisamos entender por que nós estamos recebendo esses golpes.
Por que nós estamos sendo alvejados? Se existe uma ferramenta de Deus, aonde nós estamos protegidos em Deus, e nós temos que usar essas ferramentas. Nós temos que usar corretamente, e aí nós seremos vencedores. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre isso, e nós vamos falar um pouco disso no começo, do versículo 10 até o versículo 20. Amém? Todos estão abrindo aí, eu creio que já está aqui também, e está para quem está em casa. Vamos lá, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tende vencido, diga, vencido. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, diga, ousado, para falar como me cumpre fazê-lo. Então, apóstolo Paulo já começa falando assim, ele estava preso, ele começa a ver soldados romanos, ele começa a perceber, e ele vê que o soldado romano, ele usa uma armadura. E ali na revelação do Espírito, agora o Espírito Santo usa o apóstolo para poder nos dar lições de Deus, de como nós vamos ter uma armadura que também nos impede de sofrer. No versículo 10 fala assim, quanto ao mais. Por que ele fala quanto ao mais? Se você voltar um pouquinho, você vai perceber que antes dele falar da armadura de Cristo, não precisa colocar, eu só vou dar uma passada aqui, ele começa a falar do lar dos crentes, a postura dos crentes, o pai crente, o filho crente, o empregado crente, o patrão crente, como é que a gente deve agir. Então antes de eu tomar uma armadura espiritual para lutar batalhas espirituais, eu preciso ter uma postura com a minha casa. Eu preciso ter uma postura com o meu trabalho. Os filhos, quem aqui não é filho, mas é pai, ou foi filho, ou se não é pai nem filho vai ser, então os filhos devem obediência aos pais, os pais não devem entristecer e desanimar os seus filhos, os servos devem obedecer os seus senhores e trabalhar para eles como se fosse para Deus. Os senhores também têm obrigações para com os seus servos. Aí depois que você vem com uma postura de crente, de servo de Deus, aí ele fala assim, muito bem, agora existe algo a mais para você. É algo a mais. Ele fala, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus só pode ser manifestado naqueles que são dele. Não está disponível para todos. O poder não é meu. Você receberá poder de quem? De Deus. Para quem? Para aquele que crê. Aquele que crê em mim farão obras maiores.
Pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, expelirão demônios, mas é um poder para aquele que crê, e aquele que crê segue as ordens, as direções daquele em quem ele crê. Começa o apóstolo Paulo nos ensinando que o poder de Deus, ele vai ser manifestado. Você vai ser fortalecido no Senhor e na força do poder. Quem tem fé e coragem para lutar contra as trevas e contra si mesmo, recebe esse poder. Precisa ter coragem. Diga assim, coragem. Precisa de coragem. Ixi, ninguém quer coragem? Diga, preciso de coragem. Sabe por quê? Porque quando nós temos que nos enfrentar, aí tem que ter coragem. Eu falo bastante para os meninos que a gente convive junto, eu falo para eles assim: você enfrenta isso, você enfrenta fome, você enfrenta a rua, você enfrenta isso, mas você já experimentou se enfrentar? Você tem coragem de olhar para você mesmo e falar assim: eu não quero mais ser assim, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais sentir isso, eu quero ser o que Deus diz que eu sou, eu quero sentir o que Ele diz que eu tenho do Espírito Santo de Deus, e eu quero viver como Ele quer que eu viva. É preciso ter coragem. Sem coragem não dá. No versículo 12, ele fala assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não preciso ficar falando disso, a gente sabe, mas às vezes parece que a gente esquece. A nossa luta, ela é espiritual. Ele fala no 13: tomai a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Senhor, dia mau, Ele vem. Ele vem, e Ele vem, e Ele passa. O dia bom não passa? Quem teve um dia maravilhoso nas férias, ou teve um dia maravilhoso em casa com a família, teve um dia maravilhoso com teu filho, teve um dia maravilhoso com teu marido, o dia acabou. Então, da mesma forma que o dia bom acaba, o dia mau também vai passar. A diferença entre o dia bom e o dia mau é como você termina ele. Se você termina inabalável, ou se termina alvejado pelo inimigo por causa do dia mau. E ele fala de uma armadura. Às vezes as pessoas falam assim: Senhor, me dá essa armadura, eu preciso dessa armadura, e começa a mistificar a armadura. Senhor, a armadura é uma coisa assim que o crente que não tem a armadura, não. Ele pega uma armadura de um soldado romano e começa a pensar o que protege o que serve para quê, e como é que a palavra de Deus se aplica para que possa nos ensinar. Como Jesus falava por parábolas, essa armadura também é mais ou menos isso. Ele começa a olhar para a armadura e começa a ensinar. E ele começa por onde? Cinturão da verdade. Sim ou não? Versículo 14: estáis, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Em algumas versões está com o cinturão da verdade. É o que? É a palavra de Deus que nos sustenta quando passamos por dificuldade. A verdade, que é a palavra de Deus, que é o cinturão, é onde está a espada. É onde você vai carregar a tua espada. E se você não tiver com isso bem justo, bem apertado, bem firme na sua vida, a verdade que é a palavra de Deus, você não vai ter como usar a espada, que é o Espírito de Deus. Como é que você faz para usar a espada, para carregar a tua espada, se a verdade está frouxa? Se a verdade está caindo, se está faltando a verdade? O crente tem que andar na verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Sem a verdade não dá nem para começar. É melhor ser punido por uma verdade do que escapar por uma mentira. Porque o pai da mentira é Satanás, e ele mente desde o início. E vocês são filhos de Deus, do Deus Altíssimo, lavados, remidos, que andam na verdade. Agora precisa ajustar essa verdade. Aperta ela e você fala assim: não vou deixar nada escapar da verdade. E ele continua dizendo assim: couraça da justiça. Sabe o que é a couraça? O soldado usava um tipo de um colete, que era feito de correntes.
né, traçados, e aquilo servia para impedir que as espadas entrassem no coração dele, para que ele não recebesse uma furada de espada ou de flecha e atingisse um órgão vital a ponto dele morrer. Não permite que nada afiado entre no teu coração. Mas que justiça é essa, Eric? É a justiça de Deus. É a justiça que faz você entender que todos nós somos aceitos por Deus mediante o sangue de Cristo. Ninguém é mais aceito e ninguém é menos aceito. O pecado nivela todo mundo e o sangue de Cristo nivela todo mundo. A justiça do homem, ela é falha, e Paulo fala assim, é trapo de imundícia. Então a couraça da justiça de Deus impede que algo venha e fure meu coração. Impede que algo venha e provoque um dano dentro de mim, e eu comece a sangrar até morrer. Couraça. É preciso estar protegido. A justiça de Deus vai fazer com que a gente não queira fazer a nossa justiça. Porque a nossa justiça vai dar ruim, ela vai falhar. A de Deus não falha. É melhor confiar no Senhor. É melhor continuar seguindo o Senhor. Ele continua falando, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Essa sandália, né, que eles usavam, ela era de couro. Ela tinha uma sola grossa. E aí de cima para baixo, tenta visualizar comigo um chinelo assim, a sola do chinelo. Tinham cravos, tipo pregos, que eles pregavam, para que eles pudessem ter firmeza, para que eles não escorregassem, para que eles não vivessem caindo, e que para na hora da batalha, eles colocavam o pé no chão, e eles tinham firmeza naquilo que eles iam fazer, não andavam escorregando o tempo todo, e caindo. Então, quando você está com o Evangelho implícito, quando você está com o Evangelho no teu coração, quando você está cheio, quanto mais você se encher de Deus, mais firme você fica. Olha só a analogia que Paulo faz. Olha o jeito que Deus, o Espírito Santo fala para ele. Você está vendo a sandália? Tem pregos. Para quê? Para ele não escorregar. E é o Evangelho. Quanto mais você tiver do Evangelho, menos você escorrega e cai. Se você recebe isso, diga amém. Eu quero mais do Evangelho. Porque quanto mais do Evangelho eu tiver, menos eu vou ficar escorregando e caindo. Menos eu vou ficar oscilando. Mais firme eu vou ficar na batalha. Porque ela vai vir. A Bíblia diz que ela vem. E ela vem para todos. Ela vem para quem está aqui, ela vem para quem está aí, ela vem para quem está em casa, ela vem no seu trabalho, ela vem no seu casamento, ela vem com seus filhos. A batalha vem, e quando nós estamos preparados, nós ficamos firmes. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não são alguns, todos os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? É uma flecha de fogo. Ele pegava uma flecha, ele melecava no piche, ele tacava fogo, ele jogava a flecha, e aí aquelas faíscas caíam e queimavam seus inimigos e feriam eles. E o escudo do romano, do soldado romano, ele é grande, ele embraça aqui, ele é feito de madeira e ele tem couro na frente. Eles molham aquele couro na água e vão para a batalha. Sabe o que é água? Água é santidade, água é santificação. Então quando você molha a sua fé, quando você o deixa ela úmida na santificação, o diabo ele vai tacar flechas, porque esse é o papel dele. E quando ela bater em você, ela apaga. Ela não vai espalhar fogo estranho. Ela não vai pegar em você e queimar teu marido, teu filho, teu trabalho, tua casa, teu ministério. Ela não vai queimar nada, porque a flecha vem e não importa de onde que ela vem, ela vai bater em você e ela vai apagar. Em nome de Jesus, amém? Amém? Eu falo sobre você, igreja, que você vai estar embraçado com o escudo da fé. E quando vir o dardo inflamado sobre a sua vida, ele vai apagar. E você não vai ser atingido e nem aqueles que estão do seu lado. Em nome de Jesus.
É uma palavra para você que está aqui, para você que está em casa. É uma palavra de vida, e uma palavra de vitória, e uma palavra de preparação para os dias que virão, que eu não sei como são, mas temos que estar preparados. Tomai também o capacete da salvação. O que o capacete faz? Protege os pensamentos de doutrinas falsas. Ele desce por aqui, cuidado com o que você ouve, ele protege o seu ouvido, porque é por aqui que entra, e desce para cá, e para tirar depois é uma luta. Quando nós estamos cingidos com o capacete da salvação, nós estamos com a nossa mente em Cristo, salvos, e é pela graça, não é por mérito, não é meritocracia, é graça. A mesma graça que recai sobre você, recai sobre aquele que às vezes está te ferindo, que precisa de Jesus para mudar a vida dele. E esse Jesus, ele está em você. Esse Espírito Santo, ele está em mim, ele está em você, porque nós começamos essa palavra dizendo que nós somos sacerdócio santo, raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Para quem? Para quem for. Isso é um chamado universal da igreja. Isso é um chamado para todos nós. Capacete da salvação protege a minha mente. A espada do Espírito. Olha só, note que até agora todas as peças são de defesa. Né? Aqui segura, aqui protege, aqui não deixa escorregar. Agora vem a espada do Espírito, é a arma de ataque. Agora a igreja começa a se levantar. Agora, depois que você está protegido, depois que você está preparado, depois que você está cingido, depois que você está com a tua fé em dia, você está com a sua salvação garantida, você está com a verdade justa em você, a espada está aqui, chega a hora de usar a ferramenta de ataque, porque é pelo Espírito de Deus que nós conseguimos lutar essas batalhas. É pela espada do Espírito. É através do Espírito, não é na carne, não é na alma, não é na emoção, não é no que eu penso, não é no que eu acho, é naquilo que Deus está dizendo. É naquilo que Ele quer que eu faça, ainda que eu não entenda, vale a pena obedecer, porque com Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! E se eu fosse você, eu dava um brado de vitória, eu dava um glória a Deus, porque se você é mais que vencedor, você tem que receber isso de Deus, e isso tem que gerar algo dentro de você. Então eu vou dizer de novo, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, aleluia! É assim que funciona, é uma verdade, ninguém pode com você agora. Agora você é um soldado da milícia de Deus. Agora você está protegido por Deus. E agora você tem o Espírito Santo para batalhar com você. Mas ainda está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Está faltando coragem. Precisa ter coragem. Você não pode ficar escondido. Como que isso acontece? Abre por favor em Tiago 4,7. É um texto bem... todo mundo conhece. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir não é correr. Presta atenção. Resistir não é correr. A tentação a gente foge. O diabo a gente fala, aqui não. Por quê? Porque eu estou debaixo da mão de Deus. Eu estou guardado por Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Aqui não. Na minha casa, não. No meu trabalho, não. No meu ministério, não. No meu filho, não. Na minha igreja, não. Não, não, não. Você não tem poder aqui, porque aqui quem reina é o Senhor. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para se posicionar. Na minha saúde, não. É não. Por quê? Porque eu estou sujeito a Deus.
Com toda oração e súplica, no 18, orando o tempo todo no Espírito, para isso, vigiando, com toda a perseverança, súplica, por quem? Por todos os santos, orando pelo teu pai, orando pela tua mãe, pela tua igreja, pelos irmãos, orando por mim. Ele fala aqui também por mim. O apóstolo Paulo fala assim, olha, ora por mim. Ora por mim, para quê? No versículo 19, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez, ou seja, para com coragem, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, corajoso, atrevido. Você precisa entender isso. Nós precisamos receber isso do Senhor. Não tem nada que você não possa fazer em Cristo. Não tem limitação. É o poder de Deus agindo na minha e na sua vida. Aonde você estiver, você pode falar para depressão, aqui não. Ansiedade, aqui não. É não. Vício, aqui não. Bebedeira, aqui não. É não, e tem que ter coragem para fazer isso. Estamos deitados em berço esplêndido do pecado, e aí Deus está falando assim, porque a bondade de Deus, meu irmão, e minha irmã, e para mim também, ela é como se fosse um alarme na cabeça do diabo, sabia? Toda vez que Deus age com bondade, acho que faz um barulho no inferno, eles ficam tudo assim, não aguento essa bondade, e a bondade de Deus se estende a você, mas nós temos que levantar dessa situação, e mudar a história da nossa vida. Como? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com coragem, com poder. Não é na tua força, sozinho não dá, sem Deus não dá, sem se sujeitar a Deus, não dá, não consegue, não tem como. Você vai caminhar debaixo da luz do Espírito Santo. E por mais que o diabo tente te atrapalhar ou te derrubar, Deus não abre mão de você. O diabo, sabe, ele está com os dias dele contados. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. E quanto mais ele puder atrapalhar a obra de Deus na sua vida, na minha vida, ele vai fazer. Esse é o papel dele. Agora cabe a mim e cabe a você lembrar que os planos de Deus são planos de paz, não são planos de mal, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que eu tenho uma proteção através da palavra de Deus, que eu tenho um espírito para guerrear, então eu não tenho por que andar preocupado. Eu tenho que andar vigilante, eu tenho que andar corajoso, você tem que andar sabendo que você está guardado, que tem um exército de anjos ao teu redor, que quando chegar na hora da batalha, já está tudo preparado. Quem aqui já ouviu falar dos valentes de Davi? Amém. Abre aí 2 Samuel, capítulo 23, do 8 ao 12. Já tem um tempinho ainda. 2 Samuel, capítulo 23, do 8 ao 12. Diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram para a peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar pegada na espada. E naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou junto dele somente para tomar despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, em algumas versões acho que está ervilhas, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra
e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Primeira coisa, Davi era um guerreiro e ele era um adorador. E toda vez que alguém se levantava contra Davi para ofender a Deus, para ofender o povo de Deus, ele falava o quê? Aqui não. Ele tomava um posicionamento, porque tem hora, irmão, que a gente tem que deixar a harpa de lado e pegar na espada. Alguma coisa está acontecendo no seu redor, na sua casa, na sua vida, você tem que falar assim: espera aí que eu vou pegar a espada e nós vamos acabar com isso. Precisa ter coragem para fazer isso. Certa vez eu estava em casa, e aí me ligaram, 2 horas da manhã, 2 e pouco da manhã, não foi aqui, foi lá em Bertioga. E aí falava assim: você é o irmão Eric da igreja, tal, sou eu sim. Não, então, porque eu estou com um problema aqui, e minha filha está endemoniada, e ninguém consegue segurar, e ela está quebrando tudo, e dá para você vir aqui orar? 2 horas da manhã, irmão, eu nem morava perto. Falei: dá. Pegamos o carro, fui lá, liguei para a pastora, falei: pastora, você quer ir junto? Não, eu vou com você. Peguei ela, nós fomos lá. Aí eu catei um violão. Aí a moça estava lá, com problema, passando mal. E aí eu sentei e fiquei lá no violão, né? Declaramos que aqui parece que não estava funcionando. Não estava indo. E eu cantando louvor. Aí sabe o que a gente fez? Eu falei: segura esse violão aqui. Aí catamos a oração, catamos a palavra, eu de um lado, a pastoradora, nós começamos a orar. E foi saindo os demônios na vida daquela moça. Quando você tem coragem. Quando você está disponível, nós falamos com jovens aqui, né? Você está disponível e disposto para ser usado por Deus? Tem que ter coragem. E nós lutamos. Tem hora que você tem que deixar o que é mais fácil para você e partir para aquilo que é mais difícil. É quando você for afrontado que você vai ver o apego que você tem com Deus. É o que acontecia com Davi. É na hora da afronta que ele falava assim: com meu Deus não. Na vida espiritual não. Com o povo de Deus não. Aqui não. O valente de Davi, o Josebe-Basebete, ele matou 800 homens numa batalha, sozinho. 800 homens com uma lança, sozinho, valente, corajoso. Quem é que feriu 800 homens numa batalha? Josebe-Basebete. Com quem? Com Deus, irmão. Com o poder de Deus, com a força de Deus, com o Espírito de Deus. Porque humanamente falando não tem como um homem matar 800, mas no poder de Deus ele faz. Nós falamos de Sansão aqui, com uma queixada de jumento, matando aquele tanto de homem, fazendo aquelas coisas. E quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus se aparta dele, ele é preso por 2 homens e uma mulher. Ele mata mais de 1000 na ação de Deus, e sem a ação de Deus ele é preso por 2. O mesmo homem, Josebe-Basebete, ele era um valente, ele não era um covarde. Ele era alguém que sabia o que tinha que fazer e não olhava para trás. Quando a batalha vem na sua direção, meu querido, meu irmão abençoado de Deus, se você correr, você vai levar com uma lança na cabeça. Fica de frente, fala: aqui não. Cadê a sandália? Firma o pé. Cadê o escudo? Está aqui. Cadê a espada? Fala: aqui não. Deus vai te honrar. Aleluia. Você é um valente de Deus. Você não é qualquer um não. O diabo não pode entrar na tua casa e fazer o que ele quiser com você não. Porque você é diferenciado. Josebe-Basebete. Eu te pergunto, olha os caras que Davi andava. Com quem que você está andando? Com quem que você está compartilhando? Você está andando com os valentes de Deus ou está andando com o pessoal que te coloca mais para baixo ainda? Quais são os assuntos? Olha, vamos para uma batalha, irmão, vamos. Então, vamos embora. E aí? Não, eu estou contigo. Ou estou passando mal. Ih, irmão, você não sabe, eu estou pior que você. Eu também. Ih, se eu começar a contar a minha para você, você chora. Né? Te parece familiar isso? Não deveria ser. Você fala assim: a batalha é, então vamos junto.
É batalha? É, então vamos orar. É batalha? É, vamos se posicionar. Por quê? Porque com a armadura de Deus, com a ação do Espírito, o diabo não vai poder com vocês. Porque vocês são valentes de Deus. Vocês que estão em casa são valentes de Deus. Aí tem o outro camarada. Guerreiro não volta atrás, senão morre. Sim ou não? Amém? Fica com isso. Guerreiro não corre. Se ele der as costas para a luta, ele leva uma cacetada. Exercite a sua fé. A tua fé vai crescer. 800 inimigos. Antes de eu passar para o outro, ó. Você imagina quando os caras falavam assim, ó, vai ter uma batalha. O povo inimigo, o povo que vai contra o povo de Deus. Fala assim, ó, vai ter uma batalha. Vai? É. Vamos lá. Quem é? Ele fala assim, Josebe Bacebete. O cara fala assim, ixi. A gente vai morrer. A tua fama, ela já chegou no inferno. Satanás conhece. Então, quando o inimigo fala assim, olha, vocês vão alvejar aquele lá, o demônio fala assim, ó, estou indo para morrer. Eu vou lá para perder. Eu vou lá para cair. Eu vou lá para ser destruído. Eu vou lá para ser queimado. Sabe quem é aquele de lá? É aquele filho de Deus, não, que matou todo mundo. É aquele filho de Deus que não caiu. É aquele filho de Deus que mudou a vida dele. É aquele filho de Deus, ele está cheio de armadura, não tem como entrar. E aí a sua fama vai correr. E o mundo espiritual, quando você chegar, vai vazar, vai correr, vai sumir. Por quê? Porque você está chegando naquele lugar. Onde você está, Deus está. Onde Deus está, você está. O que você fala, Deus está com você. Olha só o poder de Deus agindo na sua vida. Aleluia. Deus é bom. É uma marretada na cabeça do inimigo. Coragem. Fala para o irmão que está do seu lado assim, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Você consegue. Tenha coragem. Né, avó? Coragem. Vamos lá. Vou falar do outro. Eleazar. O que aconteceu? Foram lá, guerra contra o povo. Estava o povo de Israel e Eleazar na frente. E todo mundo aqui com ele. Tamo junto. Tá com a tua galera aí. Aí, hora da guerra. Vamos lá! Que ele olha para trás. Cadê todo mundo, irmão? Ó os caras que estavam com ele. Os caras fugiram. Foram embora. Deixaram ele sozinho. Ninguém ajudou Eleazar. Sabe o que ele fez? Ele sentou e chorou. Ele disse, aqui não. Ele pega a espada e ele fala assim, é na força do Senhor. E ele luta, e ele luta, e ele luta, a ponto da espada agarrar na tua mão. Porque ele não solta da espada, que é o que na armadura de Deus? Que é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a mão dele fica amortecida. E ele luta, você está amortecido, você não vai sentir dor, você não vai sentir cansaço, você não vai ficar fadigado, você não vai ficar prostrado, você vai ficar com a espada desembainhada em mão, que é o Espírito Santo. E mesmo que você estiver sozinho, Deus está contigo. Aleluia! Quando? Quando você tem coragem. É preciso ter coragem para ser um cara desse, não é verdade? Mas você é um valente de Deus. Você não é qualquer um, não. Eu vou terminar o culto falando isso. E agora a gente vai falar do último. Quem é o último? Samar. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E o Ministério de Louvor já vem para cá. E nós vamos terminar falando de Samar. Samar, a Bíblia diz, no versículo 11, que ele foi colocado num pedaço de terra, num terreno. Não era uma área enorme. Era um terreno. E nesse terreno havia uma plantação. De quê? Lentilha. Presta bem atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus vai falar agora com você. Lentilha, meu irmão. Quanto que vale um pedaço de terra com plantação
de lentilha. Será que vale uma vida? Será que vale uma guerra? Aos olhos humanos, quanto que vale? Pode já ir, tá? Quando ligar. Quanto que, aos olhos humanos, uma plantação de lentilha não valia uma batalha. Mas ele foi colocado ali para proteger aquilo dali. Aonde Deus te colocou? O que é aquilo que não tem valor para muita gente, mas você foi colocado lá para proteger? Aquilo que as pessoas estão olhando e falando assim, olha, isso daí não vale a batalha. Foi Deus que te colocou ali. Isso aí não vale a luta. Isso não vale o teu cansaço. Mas foi Deus que colocou você ali para cuidar daquilo. Quem é o teu campo de lentilha? Corajosos do Senhor. É tua mãe, é teu trabalho, é teu ministério. E ele ficou ali naquele campo de lentilha. E ele lutou. Ele lutou. É o versículo 11. Deixa eu encontrar aqui. Depois dele, Samá, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia o quê? Um pedaço de terra com lentilha. Estão querendo tomar aquilo que Deus colocou você para cuidar. O inimigo quer tomar aquilo que Deus colocou você para cuidar. Você não pode arredar o pé. Você tem que usar a sandália. Você tem que usar a armadura de Deus. Você tem que ficar firme. Por quê? Porque os filisteus foram, o povo fugiu. De novo. Mas você não é qualquer povo. Você não faz parte de uma multidão. Você não é mais um numa multidão. Você é um soldado do Senhor, vestido, pronto para a sua guerra. É guerra. É a guerra da tua vida. É a batalha da tua vida que você está tratando. Essa luta não pode ser uma luta feita de qualquer modo. Você tem que ter estratégia. Tem que ser fiel à estratégia de Deus. Versículo 12. Este quem? Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra. Ele falou assim, então é aqui que eu tenho que ficar, Deus? É isso que eu tenho que fazer? Então eu estou aqui. E ele defende. Ele feriu os filisteus. E quem deu livramento para ele? Quem deu livramento para ele? O Senhor foi quem deu o livramento para ele. Tudo que ele tinha que fazer era ficar posicionado. Tudo que ele tinha que fazer era cuidar do lugar que ele foi colocado. Tudo que ele tinha que fazer era obedecer a Deus. Tudo que ele tinha que fazer era ter coragem. E o Senhor vai trazer o livramento para ele. E assim ele vai trazer para você também. Em nome de Jesus Cristo. Você é um valente de Deus. Onde você está tem valor. Valorize. As pessoas podem dizer assim, isso daí não vale nada. Você fala assim, não, vale sim, Deus me colocou aqui. Vale sim. Defenda, lute. Com as armaduras certas, Deus vai usar a sua vida para um grande livramento. Amém? Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Eu quero que, se você entendeu essa palavra, se você fala assim, Senhor, eu estava lutando. Eu estava lutando. Só que eu estava lutando do jeito errado. E agora eu entendi, então eu vou lutar do jeito certo. E o Senhor vai me ajudar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa vir aqui. Mas eu quero que você tenha um momento agora com o Senhor, um momento de oração, um momento de entrega, um momento de confissão, um momento de arrependimento que vai mudar a tua história e você vai sair daqui vitorioso, porque o Senhor vai te dar a vitória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor venha
a nos ajudar, que o Senhor venha a nos abençoar, que o Senhor venha, Pai, a nos dar a coragem no Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar a ficar firme na posição, Senhor, que a gente não venha se esquecer dessa palavra, que a gente venha proteger o nosso campo, que a gente venha proteger o nosso filho, que venha proteger o nosso casamento, que através do Espírito Santo de Deus, a gente venha vencer e a caminhar. Nós não vamos retroceder, nós não vamos dar as costas, nós vamos ficar do jeito que o Senhor nos colocou, porque nós somos corajosos no Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja agora, vai confortando, vai aquecendo, vai derramando coragem, vai derramando ousadia sobre aquele que está em casa, sobre aquele que está doente, vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação para aquele que está cativo. Satanás, eu te dou uma ordem agora, você perdeu, aqui não, aqui você não vai agir, nessa igreja você não vai agir, nesse ministério você não vai agir, nessa casa você não vai agir, nessas famílias você não vai agir, porque nós estamos vestidos com a armadura de Deus, e depois que tudo isso passar, nós permaneceremos inabaláveis. E se você é o inabalável, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, levante a tua voz ao Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, em nome de Jesus, aleluia. Me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, E o que? e enche-me até que em mim se ache só ti. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você sabia que você foi colocado onde você está como uma ponte? Você sabia que você está aqui como um mediador, um agente de Deus na terra? Você pode continuar. Você está aqui como um mediador, você está aqui como alguém que foi levantado por Deus para poder pegar essa pessoa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou e nos resgatou e nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Proclamar é falar, proclamar é dizer. Então você foi colocado lá como uma ponte para dizer sobre aquele que tirou você de lá e trouxe você para cá agora. O Senhor quer te usar. Você quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Então sonda no Senhor, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-nos, Senhor, enche mais, enche mais. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo aquele que está em casa, vai enchendo aquele que está aqui. Usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Levante a tua voz. Como um farol que brilha à noite, como
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Esse é o momento que você vai orar. Esse é o momento que você vai clamar. Esse é o momento que você vai pedir para o Senhor. Enquanto nós vamos cantando, ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Usa-nos, Senhor. Tira aquilo que não serve mais. Tira aquilo que atrapalha. Tira aquilo que impede. Tira aquilo que nos afasta de Ti. Nos dá coragem para lutar contra o pecado. Nos dá coragem para lutar contra os nossos conceitos. E usa a Tua igreja, Senhor, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui, ó. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Glória nós te damos, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar. Santo, santo és o Senhor.